estamos de volta com nossos dois convidados, Bernardo Ferreira, da Livraria Ouvidor, e Simone Pessoa, livreira. Pois então, 2015, segundo a Sociedade Nacional de Editores de Livros, teve uma retração, uma queda de 3,27% nas compras. Em termos de vendas também, no geral, também, isso às vezes chega a 8%. Tivemos também, ao mesmo tempo, a publicação de mais de 50 mil títulos, num total de 500 mil livros publicados, né? E sendo que nesse perfil o setor religioso consome 16% e o didático mais uma fatia. Quer dizer, problema nenhum, mas o problema é que se revela que o Brasil, desde os tempos lá que Dom João VI chegou e permitiu a publicação de livros, nós não somos um país realmente com um grande índice de leitura, né? Isso, infelizmente, né, Bernardo? Isso é o problema hoje, né? Eu sempre falo assim, que o problema das livrarias hoje, ou o problema do mercado editorial, é a falta de hábito, é a falta de consumidor. Então, assim, a própria Ouvidor, ela surgiu com um movimento de livro didático, que era o grande filão. Hoje já não é mais. Havia épocas, janeiro, fevereiro, que era quase insuportável, porque era muito grande o movimento, né? Isso ainda existe, mas isso modificou um pouco, assim, com algumas redes de colégios adotando a apostila, a dificuldade de manter, por exemplo, de aproveitar um livro usado no ano seguinte, assim, eu não sei se é uma estratégia das editoras, sempre estão reformulando os títulos, ou se realmente, assim, tudo tem mudado tão rápido que você não consegue aproveitar um livro didático de um ano para o outro. E o próprio, eu acho que é isso, assim, o que tem que ser aumentado é a base de leitores. Assim. No caso da sua livraria, realmente caiu. Olha, a gente teve uma queda, assim, vamos falar assim, uns 7, 8%, mas eu acho que está dentro desse padrão, do padrão hoje, porque hoje, assim, a gente percebe clientes nossos, assim, perderam o emprego. Então, assim, o poder de compra, quem comprava 5, 6 livros hoje, às vezes compra 2, 3. Então, eu assim, mesmo acho que são. Eu acho que isso está acontecendo em todo o setor, em todo o comércio, indústria. Então, assim, não acho que seja só um problema das livrarias, ou da livraria, ou do comércio livreiro em geral. Eu acho que é um problema, uma situação do país. Né? E Simone, você acha que essa crise termina afetando o comportamento das pessoas, o jeito das pessoas comprarem livro? Eu tomo por mim, por exemplo. Antes eu comprava mais assim, gostava, via a capa, alguma coisa, comprava. Agora é uma decisão assim importante, então eu leio um pedaço, às vezes eu deixo para comprar no dia seguinte. É uma venda é uma compra mais equilibrada, né? Eu acho até mais fácil trabalhar assim. Você vendia mais, as pessoas compravam com menos cuidado, talvez. Agora é uma coisa mais equilibrada. Posso falar equilibrada mesmo. Se você comprava 5, você compra 3. Mas são 3 ótimos, né? Mas talvez você leia esses 3, porque eu, por exemplo, comprava muitos e muitos eu não lia. Né? Quer dizer, tem essa coisa, porque o consumismo do livro, ele não é mal visto, como um consumismo de roupa, um consumismo de sapatos, né? Mas é um consumismo também, quando você compra livros à mão cheias e depois você não lê, deixa lá e nunca mais, isso é ruim também, na minha opinião. Eu já vi acontecendo de gente comprar sacolas grandes de livro e a sacola ficar esquecida. Esquecida, nem busca, esqueceu. E nem se importou com aquela perda, assim. Ou achou que se perdeu em outro lugar. Não lembrou. Então, como você falando, tem até o lado positivo da crise. Agora é mais equilibrado. Olha, embora a crise, eu acho mais fácil trabalhar nesse momento do que já foi 10 anos atrás. Porque 10 anos atrás aconteceu o quê? Era muito título, era muito didático também. Parece que as coisas estão chegando num eixo mais equilibrado. Sai menos título também das editoras, né? Existe um equilíbrio de consumo e de produto, né? De Agora, Bernardo, como enfrentar essa crise? Porque a gente já conversou, a gente conversa muito, né? Eu vou muito lá. Você já teve cortes de pessoal, você já fez cortes de pessoal. Você falou que chegou assim na estrutura mais enxuta possível, né? A gente teve que se adaptar a esse momento.
Então, a nossa estrutura hoje realmente é a mais enxuta possível para trabalhar no tamanho de livraria que a gente tem e com o movimento que a gente tem. Então, assim, e tem funcionado. Então, assim, às vezes a crise pode gerar alguma oportunidade, ou então para nos mostrar assim, que tem como se organizar para ter um atendimento melhor com menor número de funcionários. Mas em termos de atividades, de estratégia? Então, aí a gente está mais focado agora assim, em trazer o cliente à livraria, né? Porque assim, hoje tem a internet, tem outras questões que podem, às vezes, dificultar assim, a ida do cliente até a livraria. Então, a gente tem tentado fazer alguns eventos, lançamentos, saraus poéticos. A concorrência também existe com as mega livrarias, né, as grandes. A internet. E a internet, os youtubers, que eles mesmos publicam os livros dele e vendem milhares, eles sozinhos, né? Sem a intermediação da livraria, quer dizer, a concorrência é grande ao mesmo tempo. Agora, né? A concorrência, assim, a única questão assim, que me preocupa na concorrência é assim, a questão do preço, que a internet ela distorce o preço real do livro. Então, assim, um livro ele tem um custo. Assim, a editora determina o preço do livro e, às vezes, a internet vende determinados sites. Né? Eu falo internet, assim, grandes porque daí não tem o local, sites. Não tem o vendedor, não tem Nem é só por isso, assim, é que cria às vezes, vende mais barato do que se compra o livro, assim, para chamar atenção, para gerar tráfego no site. E o consumidor não consegue compreender. Isso, e aí no final a livraria fica como uma vilã, assim, um lugar que, não, lá é caro. Então, assim, isso é um grande problema. Sendo que é o contrário, ali você vai encontrar vários títulos no mesmo lugar, você vai ter um atendimento, você vai encontrar com outras pessoas que às vezes têm os mesmos interesses que você, né, nas mesmas áreas. Então, assim, acaba que com essa ideia de que não vale a pena comprar na livraria, você deixa de ter alguma outra experiência que pode te... Porque né? Ir à livraria, para mim, por que eu não mudo daquele, né? Tem gente que brinca comigo, o habitat da Miriam é aquele ali. Por quê? Eu estudo, faço alguma coisa, aí chega 5 horas da tarde e resolvo ir às livrarias do circuito, que atualmente livraria de rua, ali na Salvação apenas 3, a Quixote, a Scripton, e Ouvidor. Mas é uma experiência de sociabilidade, que você encontra pessoas. Ainda tem um sebo, né? Porque você ainda recorre, você ajuda as pessoas. Então assim, mas você conversa, você troca ideias, então assim, é muito mais, né, do que comprar um livro. Agora, voltando só um pouco a essa questão da estratégia, vocês tentaram, em algum momento, fazer uma estratégia que era a defesa das livrarias de rua. Eu vi uns pacotes, uma sacola, mas não prosperou muito essa ideia de uma ação coletiva. A gente precisa ainda dar continuidade a isso, né? Então, acho que pegou, isso foi em 2013, se eu não me engano, coincidiu assim, na época de algumas livrarias fecharem, então não estarem muito bem, então isso não foi para frente, mas a gente precisa continuar com isso, sim. O governo bem que podia, né, diminuir um pouco de imposto dessa área, né, porque... Não é? Porque é caro, né? Ou permitir mais coisas na rua, né? Permitir fechar quarteirão, que ali é um quarteirão estratégico, né? É um incentivo para essa área cultural, né? Agora, eu noto que vocês estão realmente investindo em eventos, lançamentos, saraus. Isso é ideia mais, parece que até da Simone. Já teve sarau com Dolabella, com outros, né? Fazer que nós vamos retomar isso, um café da manhã no sábado, porque sábado é um período curto, né? Isso, café da manhã no sábado eu achei muito simpático. Café da manhã com sarau, usar a praça ali, o DJ, uma coisa assim, uma musiquinha fora da livraria. Vai ser as tentativas agora. E só de curiosidade, assim, Simone, à toa, a gente falou, né, que você é uma das ótimas livreiras, assim, e os seus autores preferidos, quais são? Olha, eu pensei nisso, assim, em quem que eu ia elogiar. Eu quero elogiar Fernando Sabino, sabe? Porque o Sabino foi quase uma bíblia para mim. O Encontro Marcado, eu li muito menina, assim, 11 anos, assim, entrando para ginásio, e dali foi a referência, dali que eu procurei os autores. Então, ali foi o primeiro contato, de fato, acho que com a grande literatura. Mas não foi Monteiro Lobato, não? Não foi. Porque para mim foi, Monteiro Lobato foi a grande
porta de entrada. Mas assim. ali você estava aprendendo a ler, sabe? Mas antes, o Monteiro Lobato eu li concomitante com o Zé Mauro de Vasconcelos, com o Zé Rosinha Mecanô o Pé de Laranja Lima. O Pé de Laranja que assim, eu adorava, chorava. Ali você sabia que você era infantil, você era menino. Mas na hora que chegou o encontro marcado, eu me senti adulta, assim, sabe? Já adulta, já, assim, uma intelectualzinha. E foi muito importante. E agora seu gosto é muito variado, né? E depois, assim, Paulo Mendes Campos foi um professor, como tinha uma... Ele era um autor de Manchete, ele tinha uma coluna da Manchete, que era literatura. E eu tinha uns contatos com Manchete, assim, casa de avó, meu avô comprava, assim, né? Porque na minha casa não tinha, eu não comprava revista. Minha casa não tinha essa coisa de revista, era nem jornal e nem revista, era livro. Mas o avô, tio, comprava revistas. História em quadrinho, não? Quadrinho, não. Eu não lembro se a Manchete era mensal ou quinzenal, não lembro. Sei que de vez em quando aparecia Manchete, avidamente eu lia o Paulo Mendes Campos. Não era matéria, era Paulo Mendes Campos, que era aula de literatura, né? Ué, que bom. Então você foi muito bem introduzida no mundo da literatura. Bernardo, eu desejo realmente sucesso nessa empreitada de enfrentar esses tempos difíceis. Para ouvidor, para Quixote, para Escrito, para as nossas livrarias de rua, principalmente. Porque as mega livrarias é outro mundo, é outra coisa. São necessários, são importantes, mas é outra coisa. E queria agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço a lembrança. Muito obrigado. Muito obrigada. Você também, Simone, vocês deixaram aí seus afazeres, né? Hoje para vir aqui, eu assim, queria agradecer muito. Né? Falar de livro sempre é muito bom. Sempre é bom, sempre é bom. Vamos ver se a gente até volta outra hora, quem sabe com outro assunto ligado a isso. E gostaria de agradecer também você que nos acompanhou até agora, que acompanhou a nossa conversa, e renovar o convite, né, para o próximo programa também, agora sexta-feira, às 2h15 da tarde. Até lá.